Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Glaucia Vieira e esse é o mais novo canal no YouTube. Meus amores, eu criei esse canal com o intuito de poder ajudar a mães de primeira viagem, assim como eu fui, esposas e donas de casa. E ainda com um lado profissional, que a gente não pode deixar, de lado. Então, quando a minha filha nasceu, eu tava com muita vontade de criar esse canal. Antes dela nascer, desde a gravidez. Porque tinha vontade de compartilhar experiências, pra ajudar muitas mães que se sentem perdidas na hora de fazer escolhas, de tomar decisões, de fazer compras para o seu bebê ou para sua bebê. Mas nunca dava tempo, meninas. Nunca. E aí eu sempre fui adiando. E hoje minha filha tá com 1 ano e 9 meses. Ela vai fazer 1 ano e 10. Amanhã, na verdade. Então, e já estou nos preparativos para os 2 anos dela. Olha que legal. E nada melhor do que aproveitar essa oportunidade para criar esse canal, pra gente ter essa interação e eu poder ajudar também vocês. Fazer um conteúdo bem interativo, bem legal. E se vocês já gostaram do nosso primeiro contato, deixa seu like, compartilha com as amigas, com o namorado, com o marido, com a vizinhança, com todo mundo. E aí, você já me ajuda. E não esqueça, lógico, do principal, que é se inscrever no canal, gente? Eu peço desculpas que eu não estou acostumada com essa vida de YouTube, De youtuber. Mas eu vou tentar fazer um conteúdo bem legal para vocês, com assuntos bem legais que chamem a atenção de vocês. E também, se vocês tiverem dicas do que vocês querem saber, sobre maternidade, sobre casa, receita, a vida profissional, podem deixar aqui, que aí eu vou estar atendendo o pedido de vocês, tá bom? Então, já que eu comentei que eu ainda não tinha feito canal por falta de tempo, nada mais justo do que o nosso primeiro tema daqui do nosso primeiro vídeo ser sobre otimização de tempo. Otimização de tempo. E também, Glaucia, tu vais falar de quê, mulher? Eu vou te ensinar a otimizar o teu tempo após a maternidade. Então, se você já se interessou sobre esse vídeo, vem comigo. Sobre esse tema, vem comigo, tá bom, amores? Então, quando a gente fala de otimização de tempo, o que vem na cabeça de vocês? Vem, como eu vou aprender a me organizar, como eu vou aprender a fazer as minhas coisas de forma mais proveitosa, Vou utilizar o meu tempo de forma mais proveitosa. Enfim, vem inúmeras coisas na nossa cabeça. Gente, eu falo muito gesticulando, mexo muito no cabelo. Então, me desculpe para quem não gosta, é um toque que eu tenho, certo? Então, assim, e tá muito quente aqui, gente. Nossa, muito quente a cidade. Demais. Fica assim, um ambiente bem calorento mesmo. Então, voltando ao nosso foco. Como é que eu faço isso? Glaucia, tu sempre otimizaste teu tempo, sempre soubeste lidar com isso? Não. Por isso que eu achei bem interessante trazer esse tema aqui pra vocês. Por quê? Antes da minha filha nascer, eu só fazia cuidar de mim, certo? Eu não tinha que ter essa obrigação de cuidar de casa, cuidar de marido, não era casada ainda, tinha só o meu noivo, que é o pai da minha filha, e agora é meu marido. Não tinha essas coisas da vida de casa mesmo, não tinha filhos, morava com meus pais e tudo, então eu tinha minha vidinha organizada da minha forma, só que eu tinha não tinha assim essa rotina, eu tinha o meu trabalho, eu cursava 2 faculdades, depois num outro vídeo eu faço outro vídeo falando um pouco mais dessas minhas rotinas para vocês. E assim, só que eu era organizada dentro de uma baguncinha minha, vocês estão me entendendo mais ou menos? Só que aí me veio a maternidade. Eu engravidei no último semestre da minha primeira faculdade. E, gente, nossa, foi um auê, foi uma correria. Depois eu vou fazer mais um vídeo também sobre isso, que é um assunto que eu acho bem interessante. Quando a gente descobre a nossa gravidez, o que eu faço? O que fazer se eu ainda não tenho uma vida estruturada? Que era o meu caso e do caso do meu marido. A gente não tinha a nossa vida estruturada e organizada. Tá, tem como eu otimizar o meu tempo dentro dessas coisas que acontecem? Tem. Até o seu parto, você tem uma vida só sua.
Depois do seu parto, você passa a ter uma vida para dois, certo? E aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Elas ficam impossíveis? Não. Mas elas ficam bem mais complicadas. Por quê, meus amores? Porque você passa a ter que cuidar não só de você. Então você tem que ter o tempo para cuidar de você e o tempo para cuidar do seu bebê, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou te dar aqui algumas dicas. Eu não vou enumerar, tipo, 5, 10 dicas, porque às vezes a gente esquece de uma, né? Ou às vezes a gente tem mais, lembra de outra. E aí vamos fazer assim, dicas bem assim, não vamos enumerar. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aprenderem a otimizar o tempo de vocês, é criem uma rotina. Como assim, Nossa, eu vou criar uma rotina? Você precisa ter aqueles horários certos de fazer as coisas. Glaucia, mas como se meu bebê acabou de nascer? Criança não tem horário. Gente, eu sei disso, é muito difícil. A criança ela não tem hora para dormir, ela não tem hora para mamar, ela não tem hora, né, para fazer xixi, cocô, não tem. Mas você precisa, nós mães, a gente cria esse hábito, a gente tem essa percepção. Então, se eu sei que minha filha, ou meu filho, no meu caso é uma menina, ela acordava tantas vezes à noite, desculpa, a luz ficou ruim, tantas vezes à noite, ou então ela acordava de manhã, costumava acordar tais e tais horários mais ou menos próximos. Então eu tinha que organizar os meus horários, as minhas atividades dentro daquele horário. Os primeiros 6 meses, geralmente a mãe fica com o bebê, ou 4 meses, né? Dependendo de quanto tempo você vai ficar com seu filho, se você volta a trabalhar ou não. Então antes de você não quer sair, gente, retomar o trabalho, você precisa se organizar até para você criar essa rotina, para não ser muito brusca essa separação de você e do bebê, certo? Para quando você retornar à sua atividade profissional, o seu bebê não sentir tanto, porque é o que acontece, gente. Eu não voltei após os 6 meses, eu optei ficar com a minha filha. Como eu falei para vocês, eu estava no 10º semestre da faculdade e quando eu terminei, eu concluí já grávida dela, já com 10 meses já, com 7 meses de gravidez, eu optei por cuidar apenas dela, né? Abdiquei da minha vida profissional até o momento. Por quê? Porque depois de 1 ano e 5 meses, eu retornei às minhas atividades para concluir minha segunda graduação, que ano que vem, se Deus quiser, eu estou concluindo, que é muito importante para mim, certo? Então, assim, as mamães que vão voltar, é muito importante você ter essa rotina para que o seu bebê se acostume. Então, você faz as suas coisas dentro daquele horário que você acha possível, que você mais ou menos. No primeiro mês você não vai conseguir ter uma rotina, porque você ainda não está acostumada. Para as mães de primeira viagem não estão acostumadas como funciona a rotina do bebê. Mas depois de um mês, você já entra no ritmo, você já se organiza. A mulher não vai deixar para se organizar depois que você vai se enrolar, tá bom? Essa é a nossa primeira dica. A nossa segundinha dica é justamente sobre organização. Você precisa ter tudo muito organizado. Glaucia, o que tu tá falando sobre organização? O que tu falas por organização? O que eu tenho que deixar arrumar? Tudo. As tuas coisas, as tuas roupas, as roupas do bebê, roupa que é para lavar, põe para um canto, o que já tá lavado, põe para outro. Gente, eu digo que parece besta essa dica, mas ela é muito importante. Por quê? Porque às vezes acaba fica tudo misturado, fica tudo bagunçado e a gente não se encontra. Então é muito importante que as coisas do bebê tenham o seu espaço. Ah, Glaucia, mas eu não tenho um armário, um guarda-roupa próprio só para o meu bebê. Não interessa. Tu deixa as tuas coisas junto com as dos teus filhos, não tem problema. Mas tu vai organizar aquele espaço para quando tu abrir a porta do teu guarda-roupa ou do teu cesto de roupa, não sei, gente, porque às vezes a gente fala assim, mas nem todo mundo tem um guarda-roupa, nem todo mundo tem um armário para guardar as coisas, isso é normal, tá bom? Então, mesmo que seja um espacinho, tu tens que deixar organizado, isso é muito importante, tá? Na rotina, junto com a rotina já entra, as duas dicas são interligadas. Muito importante tu deixares tudo organizado, teus documentos, porque sempre a gente precisa. Eu falo isso porque aconteceu comigo, de ter que ir às pressas para o hospital, né? E aí, cadê meus documentos? Estão todos bagunçados.
Então isso é muito importante. Eu sempre falo isso para amigas que tiveram filhos depois de mim e sempre dá muito certo, tá ok? E a próxima dica a gente vai falar, que é muito importante também, a comunicação com as outras mães que você conhece, ou então de grupos, de WhatsApp, de Facebook, das redes sociais no geral. Glaucia, mas para que eu vou precisar ter contato com essas pessoas? Gente, é muito importante isso. É fundamental que você pegue outras experiências. Para quê? Para você ficar comparando seu filho com o filho das outras? Não. Nunca façam isso, tá bom, gente? Nunca, 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 nunca. Isso não é legal e não é saudável, porque desenvolvimento da criança, eu quero até falar sobre isso também aqui no canal. Ele é diversificado, ele é diferente em cada criança. Então, nunca confunda. Não, nunca fique comparando. Eu digo conversa é para você ter essa noção de otimização de tempo. Talvez uma mãe tenha uma dica que você ainda não tenha conseguido colocar na sua rotina, né? Às vezes, olha, eu coloco meu bebê para dormir tal hora, eu coloco meu bebê para dormir de certa forma que tá dando certo. Porque às vezes o nosso bebê tem aquele. Não sei se vocês já ouviram falar que tem mães que falam que o bebê dorme a noite toda, outros que o bebê fica acordado a madrugada, ele troca o dia pela noite. Então, às vezes, tem mães que tem uns truquezinhos a mais que fazem com que o bebê durma a noite toda ou pelo menos consiga dormir para que você possa descansar. E também muitas mães, muitas mulheres gostam de fazer as suas atividades durante a madrugada, que também é muito válido, mas não esquece, mulher, descansa, porque durante o dia tu vai precisar de energia para cuidar desse pé. Então, não vai usar tua madrugada toda para fazer tuas coisas. Mas, se der tempo e se pela manhã você não tiver essa oportunidade, por que não fazer de madrugada, né? Toda hora é hora. Então, é muito importante que você tenha a comunicação. Todas essas dicas, elas são pequenas. A gente pode falar num outro vídeo também, trazer mais coisas para você aprender a otimizar o seu tempo. Mas o que é muito importante, vamos retomar, é você ter uma rotina, você se organizar e você ter uma boa conversa, um diálogo para você agregar a tudo isso que você está fazendo com outras mães ou outras pessoas ou pessoas até mais velhas, que isso é muito importante, tá bom, meus amores? E não se esqueçam que a sua vida é diferente da outra, de outras pessoas, e nunca as rotinas vão ser iguais. A rotina que você deve adequar e a organização é de acordo com a sua vida. E se você, mamãe, vai ficar em casa com seu bebê, não deixe de fazer a rotina. Eu errei muito nisso, por isso que eu quero passar essa experiência para vocês, porque como eu não ia voltar a retomar as minhas atividades antes de um ano, pelo menos eu estipulei esse prazo, né, e já estou estendendo, minha filha já vai fazer 2, eu não estipulei até esse ponto rotina. Uma rotina muito, tanto quanto severa. Eu não tinha isso. Isso prejudicou muito, porque a minha filha ficou muito assim, ela não conseguia aceitar outras pessoas para ficarem com ela. Ela não tinha horário para comer, ela não tinha horário para dormir. E depois que eu comecei a aplicar essa rotina com ela, tudo mudou, tudo ficou bem saudável. Ela começou a comer, ela começou a brincar com outras pessoas e agora ela já fica normal. Então, isso é muito importante, tá bom? Então, são algumas dicasinhas para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar novos vídeos sempre, toda semana, com vários conteúdos bem legais. E esse foi o primeiro, só para a gente ter um contato e para eu ajudar de alguma forma uma mãe que esteja bem bem perdida aí do que fazer, se é bom ou não essa rotina. Conversando com médicos, sempre tudo que eu falar, eu vou estar embasando sobre conversas que eu tive com especialistas, tá bom? Eu nunca vou falar nada aleatório, até porque eu acho importante sempre ter um especialista atrás disso tudo que eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada a todos.